De um ponto de vista legal, o corpo sempre esteve fora do espectro do comércio, e isso está até no Código Napoleônico. Mesmo após a morte, o corpo sempre teve certo grau de respeito, mesmo que legalmente falando, a pessoa não mais exista. E é por isso que violação de sepultura é crime. Mas antes dos transplantes de órgãos, outra razão para o surgimento da ética, nunca nos preocupamos em dar um valor a partes do corpo, células, tecidos do corpo. Sempre vendemos cabelo, unhas, leite materno por séculos, mas nós nunca dividimos o corpo em partes integrantes com valores diferentes ou como moeda. Por milhares de anos, fazendeiros têm separado partes de suas plantas e de seus animais para produzir colheitas e animais livres de doenças. Estaremos cruzando uma linha frágil, fazendo isso com os humanos? Eu tenho muito problema com a ideia de que a intervenção humana não é natural. Meu entendimento é que somos parte da natureza. Eu fui a um encontro recentemente onde alguém disse: se Deus quisesse que genes de ratos entrassem em humanos, ele teria achado um jeito de fazê-lo. E respondi: Deus fez por meio da engenhosidade humana. Isso ainda não resolve o problema moral. Ainda existe a questão de termos usado nossa engenhosidade como responsabilidade ou não. Mas o fato de alguma coisa ter acontecido porque o ser humano agiu não a torna um erro. Existe um romantismo sobre ser natural ou não, que tem que ser observado. Genes têm sido transferidos entre organismos há muito tempo. A questão é se o modo como estamos acelerando o processo traz algum perigo, do qual temos apenas uma leve noção, e se a pressão econômica está ou não nos forçando a agir de um modo irresponsável. Cientistas são pessoas muito competitivas. Eu acho que as pessoas não percebem isso. Muitos cientistas fazem experiências sem pensar quais seriam suas implicações sociais ou éticas. Eles sempre querem ver se podem derrubar uma barreira tecnológica. O problema é como esses novos desenvolvimentos são apresentados. Bang, desse jeito, é isso, fizemos, estamos aqui. A reação imediata é o susto, depois a polarização. Então resolvemos fazer uma lei contra. E como professora de leis, eu posso dizer que elas são horríveis, uma confusão. Existem todos esses passos que percorremos todas as vezes. Talvez devêssemos inverter o processo, não parar a ciência, mas dizer para a ciência que para cada dólar ou cada 100 mil dólares gastos, você tem que passar uma hora explicando num centro comunitário, numa igreja, na televisão. Vá lá, fale a respeito do que está fazendo e não diga depois, ninguém entende a gente. A discussão que se seguiu à clonagem de Dolly não era sobre ovelhas, era sobre nós. Poderíamos ou deveríamos desejar a clonagem humana? Não fizemos isso direito nem com animais. Então, que direito temos de começar a pensar em humanos? Nós não só não fizemos, mas sabemos por que não funcionou. Não se pode pular estágios de desenvolvimento, que é o que acontece na clonagem, e esperar que tudo saia bem. Acontece que a ordem natural que temos é muito boa. Se a ciência quer pular etapas e concentrar tudo, há chances de que venhamos a criar um monstro de que nos arrependeremos. E a ciência não quer isso. Provavelmente é uma boa ideia dizer: espere aí, e não apenas diminuir o ritmo, como colocar controles para garantir que não vamos atropelar e depois nos arrepender. Mesmo se houvesse uma técnica a ser aperfeiçoada para a clonagem humana e essa técnica fosse original, tivesse utilidade econômica e preenchesse o critério das patentes europeias, segundo uma direção para invenções de biotecnologia, ela não iria adiante, a patente estaria lá. Mas eles não poderiam explorá-la, porque a diretiva diz que a clonagem de seres humanos é contrária à política pública. Então eles
Eles têm esse filtro. Mesmo que você tenha liberdade acadêmica e tenha preenchido os requisitos legais das patentes, o Estado ainda pode dizer: não, nós achamos isso contrário às políticas públicas. Há pelo menos 300 instituições nos Estados Unidos que dizem ter capacidade para clonagem. Existem muitas mais no resto do mundo. Não há dúvida de que em 1 ano ou em 18 meses, um menino será mostrado na televisão como sendo um clone. É inevitável. Não acho que seja cientificamente difícil. É apenas uma questão de coragem, dinheiro e o local geográfico para fazer isso. E arriscar a vida de centenas de crianças no meio do caminho em experimentos sem sucesso. Certamente a clonagem de embriões humanos poderia conter a promessa de substituição de órgãos, mas por ora, uma preocupação mais tangível e imediata é o uso da informação genética. Quase desde a concepção, nosso DNA pode revelar se seremos propensos a uma doença, ter a tendência à depressão e até dar uma pista sobre nosso tempo de vida. Mas vamos querer saber? Vamos querer que nossos patrões e nossas seguradoras saibam? Atualmente, a normalização e a integração da genética humana é dificultada pela ameaça de empregabilidade e de seguro. Eles têm permissão para discriminar. Eles podem dizer que você não é a pessoa para o emprego, porque você não tem as aptidões. Mas digamos que você tenha, mas tenha a tendência a adquirir o Alzheimer. Você ainda poderia ser um bom empregado durante 30 anos. E é aqui que vemos um problema no entendimento das seguradoras e empregadores com relação a risco genético. O que nos preocupa é se eles estão baseando a discriminação em fatos com base científica. Neste momento, a resposta é não. Eles estão usando esses testes? A resposta é não. Eles estão tentando avançar nos seus registros médicos, como sempre fizeram, e podem fazer quando você solicitar um seguro ou um emprego? A resposta é sim. Então, como proteger a sua ficha médica? Não só a informação genética, mas todo o histórico médico. Se você está pedindo para incluir um dependente seu, que é o propósito do seguro, na situação como se ainda estivesse vivo, e você paga o prêmio, eles ainda recebem o dinheiro. Por que a informação genética ou qualquer outra, como onde você mora, se é homossexual, por que é tão importante?